Vitor Contino oferece o programa Consciência e Transformação. Hoje, a ansiedade é um dos principais problemas enfrentados por pessoas no mundo todo. Você sofre de ansiedade? Nós estamos começando mais um Consciência e Transformação. Olá a todos que nos assistem mais uma vez aqui no nosso programa Consciência e Transformação. O nosso programa que toda sexta-feira vai ao ar, ao vivo e agora num novo horário. Aqueles que estavam acostumados a assistir o nosso programa às 11 horas, de 11 ao meio-dia, agora nesse novo horário de meio-dia a 1 da tarde, você pode então entrar no YouTube, participar no chat e mandar sua pergunta, mandar sua questão, aquilo que você gostaria de saber sobre o tema que nós propomos em cada edição do nosso programa. Então, hoje nós estamos mais uma vez aqui, inclusive com a parceria com a Rede Amigo Espírita, chegando então a milhares de pessoas em todo o Brasil e no mundo, levando essa discussão, as reflexões, sempre sobre um tema que envolve o comportamento humano, a dimensão espiritual, a questão da psicologia, a questão de vida passada, como nós podemos entender essas principais preocupações, esses problemas que de alguma forma nós enfrentamos nessas áreas, à luz dessa visão de homem. Então, você pode então participar desse programa, um programa então ao vivo, eu recebo aqui a sua pergunta, a sua questão, e nós vamos estar respondendo a todas elas ao longo desse nosso programa de hoje. E para aqueles que de alguma forma não puderem assistir ou quiserem assistir novamente o programa, ele depois fica gravado, esse programa, e você pode assistir ou recomendar aos seus amigos que assistam, tanto no canal do YouTube da TV Nova Luz, como também no canal YouTube Milton Menezes. Então você vai lá e tem todos os programas anteriores com diversos temas, com muito conteúdo, para que você possa acessar aquele conteúdo, aquele tema da sua preferência, daquilo que você quer de repente ouvir e ver mais vezes. Então, nós estamos começando, então, eu convido a você a mandar a sua pergunta, mandando a sua mensagem, para que a gente possa estar respondendo aqui a todos vocês. Eu queria primeiro dar essas boas-vindas a todos que nos assistem, para o pessoal que já começa aqui a nos conectar, a Valéria Abreu. Bom dia, Valéria. Bom dia, Kátia Souza de São Lourenço, na Argentina. Bom dia a todos, né? Vejam, a gente acaba com esse benefício da tecnologia, né? da tecnologia digital, nós podemos então alcançar pessoas conectadas no mundo todo, né? Em tempo real, a gente podendo então conversar e podendo alcançar milhares de pessoas em todo o mundo. Não só aquelas que também estão conosco ao vivo, mas também depois nas pessoas que assistem, né? Nós acompanhamos depois aqui, o pessoal da produção acompanha, e é impressionante milhares de pessoas que vão acessar e vão fazer as suas visualizações dos nossos programas. Isso é uma alegria muito grande, estar com vocês todos aqui, nesses momentos, nesses minutos aqui de reflexão, de troca bastante prazerosa. Bom, mas eu queria começar então, já vejo aqui também, né, a Patrícia Rodrigues. Bom dia, Patrícia, Anete, enfim. Eu vou começar aqui com uma colocação que a Valéria fez, inclusive antes do programa começar. A Valéria me pergunta aqui, já que o tema hoje é sobre ansiedade, né? Ela me pergunta sobre qual seria a especialidade, qual o especialista mais indicado para tratar a ansiedade. Seria um psiquiatra ou seria um psicólogo? E se é indispensável fazer uso de medicação, dos medicamentos. Então, Valéria, isso é interessante essa pergunta logo de início, porque dá a possibilidade de a gente falar um pouco sobre a questão da ansiedade, enquanto o pessoal está conectando e está mandando as suas questões. Essa é uma inicial grande questão para a gente abordar aqui. Evidentemente, hoje nós temos na psiquiatria um entendimento muito amplo, já muito avançado, dos processos bioquímicos, da bioquímica cerebral, que geram os sintomas da ansiedade. Então, existem vários transtornos de ansiedade, a psiquiatria, ela mapeia e ela, então, tem um critério diagnóstico para esses tipos de ansiedade.
Então, o critério diagnóstico o psiquiatra ele avalia pelo tipo de relato, pelo tipo de histórico que você tem, qual é o tipo de ansiedade que você apresenta. Algumas são generalizadas, algumas são mais ligadas a fobias, né? Poucas pessoas sabem, mas a fobia é um transtorno de ansiedade, que se manifesta com aquele medo exagerado sobre um determinado tipo de situação ou objeto. Mas nós temos o pânico, enfim, nós temos vários transtornos que estão enquadrados nessa categoria, nessa grande categoria da ansiedade. E para o psiquiatra isso é importante porque, dependendo do tipo de ansiedade, ele vai ter uma indicação de uma combinação de medicação, de produtos, de substâncias, de princípios ativos que podem, então, ser mais eficazes para cada caso. Mas veja que, nesse sentido, eu estou falando aqui primeiro da psiquiatria, por quê? A partir de uma visão de homem mais materialista, ou seja, considerando a dimensão do corpo físico como sendo a parte mais importante do ser humano, toda a medicina e até a psicologia, ela vem se baseando num modelo desse tipo, um modelo materialista, ou seja, que tem na dimensão do corpo físico a base do entendimento do comportamento, do funcionamento do corpo e também das psicopatologias. Então, é claro hoje, é inegável, nós sabemos hoje, que os transtornos de ansiedade, eles têm de fato uma desorganização do que nós chamamos neurotransmissores. Então, o neurotransmissor é um componente da bioquímica cerebral que leva o impulso de um neurônio para outro. Quando esse neurotransmissor ele leva o impulso de um neurônio para o outro, para um tipo de reação, para um comportamento, para uma resposta, quando há uma perturbação, uma desorganização nessa mensagem que ele transmite de um neurônio para o outro, nós temos então alguns problemas na reação, nos sintomas que ocorrem. Podem ser a ansiedade, pode ser a depressão. A gente sabe que então essas reações, elas na maioria das vezes dizem respeito a uma desorganização dos neurotransmissores. E aí é claro que a medicina e a química vem se desenvolvendo no sentido de encontrar medicamentos eficazes para reorganizar, reequilibrar essa dinâmica dos neurotransmissores, inibindo, inclusive, quer dizer, corrigindo os sintomas, né? Minimizando os sintomas desses quadros. Então, isso que eu quero dizer é que, dependendo do quadro, do nível de ansiedade que se tenha, sim, vai ser necessário a ida a um psiquiatra para que ele possa fazer um diagnóstico preciso e a indicação de uma medicação que ajude a reduzir esse efeito, esse sintoma mais externo e normalmente mais doloroso da ansiedade. Agora, vejam, a grande questão é, quando a gente considera uma visão de um homem mais ampla, ou seja, considerando então a dimensão psicológica e mais do que isso, a dimensão espiritual do homem, nós vamos perceber que aquilo que acontece no corpo físico, inclusive aí no caso dos quadros de ansiedade, na verdade é a forma de manifestação no corpo físico, nesse nível de consciência, da consciência de vigília, do ego, da matéria, daquilo que está acontecendo no nosso processo da mente. Ou seja, no nosso processo mais sutil, no nosso processo da dinâmica espiritual. Ou seja, se nós não mudarmos a forma como nós pensamos, identificar aquilo que na nossa forma de agir gera essa pressão sobre o corpo, gerando ali o problema da serotonina, da noradrenalina, dos neurotransmissores, nós vamos eliminar e diminuir o sintoma, mas não vamos atuar na causa. Ou seja, na visão materialista, a causa da ansiedade é o problema dos neurotransmissores, são os neurotransmissores. Quando nós ampliamos essa visão de homem, os neurotransmissores sim têm um papel importante na ansiedade, mas eles não são a causa. Eles já são a consequência de uma causa anterior, uma causa que antecede, que é essa dinâmica mental, de como o sujeito pensa, de como ele funciona na vida, como ele interage. É essa pressão mental que vai desorganizar o corpo físico, causando então os desequilíbrios dos neurotransmissores e aí então os sintomas. Então, respondendo à sua pergunta, veja, cada vez mais, a gente tem falado muito sobre isso nos nossos programas, quando a gente começa a considerar o homem numa visão mais ampla, não dá para pensar apenas numa atuação psiquiátrica, medicamentosa, que muitas vezes é importante. Também não dá para pensar apenas numa atuação psicológica, da psicoterapia, para que o indivíduo possa ter essa noção do comportamento. Também não dá para pensar, desconsiderar a necessidade de um tipo de tratamento, de um tipo de equilíbrio espiritual, que acaba também estando correlacionado a essas duas outras dimensões.
Ou seja, quando nós pensamos nesse ser, no ser humano dessa forma complexa, nós temos que estar atentos e talvez atuar nessas 3 grandes áreas. Na área do corpo físico, e aí sim o psiquiatra pode ser importante, se o sintoma é um sintoma muito significativo, relevante. Nós temos sim que pensar numa psicoterapia para a pessoa tomar consciência do que ela precisa mudar na forma dela funcionar para reduzir também o quadro da ansiedade e também pensar num tratamento a nível espiritual, do equilíbrio energético, daquilo que nós trazemos, por exemplo, de vida passada. Então, há, na maioria das vezes, uma necessidade de combinação desses 3 tratamentos. Só que, para cada um de nós, algumas dessas dimensões vai ser mais ou menos relevante. Por isso que os tratamentos e a forma como a ansiedade se produz e como ela é superada é totalmente singular. Ou seja, cada um de nós construiu a sua ansiedade de uma determinada forma. Então, a questão de ser indispensável a medicação depende muito dos sintomas. Ou seja, se nós temos um quadro onde os sintomas já trazem um nível de sofrimento muito grande, um nível de bloqueio, né? Ou seja, de um prejuízo na vida do indivíduo, prejuízo emocional, físico às vezes, na somatização, a medicação vai ser importante para que a gente possa ter esse tipo de equilíbrio, né? Então, agora, o tratamento ele deve, com certeza, contemplar as 3 grandes áreas que nós temos para poder trabalhar, de fato, a origem dessa ansiedade. Ok? Vamos ver aqui que nós temos aqui no nosso computador muitas participações, né? Nós temos aqui agora que correr, né, para a gente poder responder o máximo de perguntas de todos que estão aqui nos enviando as suas questões. Guilherme Ferreira, sofro de ansiedade e síndrome do pânico. Patrícia Rodrigues, boa tarde também, Patrícia. Anete, já falamos, né? Amelinha Lima. Sofro bastante, inclusive estou fazendo uma preparação para uma prova concorrida que irei fazer e a ansiedade me atrapalha muito. Esse aperto no peito com falta de ar constante. Amelinha, esse é um dos sintomas dos quadros de ansiedade. Ou seja, nós trazemos então, pela questão do processo mental, sobre o tipo de tensão que nós desenvolvemos mental, ele descarrega sobre o corpo de uma tal forma esse tipo de pressão que nós desequilibramos o funcionamento do nosso corpo e o organismo começa a reagir. O organismo começa a reagir como se nós estivéssemos antecipando uma ameaça, um tipo de problema. Então, quando nós temos o medo então nos prepara para esse enfrentamento dessa ameaça. Só que às vezes essa pressão, esse medo é de tal ordem que nós desorganizamos o funcionamento do nosso corpo. E aí, como você fala, Amelinha, em relação a uma prova concorrida que você dá nessa preparação, eu gostaria de dizer para todos vocês um aspecto que é super importante em relação à ansiedade. Toda ansiedade ela é antecipatória. Nós sofremos de ansiedade porque nós estamos, de alguma forma, às vezes mais ou menos consciente, nós estamos antecipando algum evento no nosso futuro. Ou pode ser aquela ansiedade da expectativa da gente antecipar alguma coisa boa que a gente quer viver, ou então a gente começa então a antecipar, a temer alguma coisa que a gente acha que pode ser ruim, que pode trazer uma consequência negativa, que pode trazer algum tipo de sofrimento. Então a gente sofre por essa antecipação e a gente acaba antecipando de tal forma que a gente se prepara para enfrentar essas situações. Ou então na expectativa de trazer mais rapidamente aquela situação prazerosa. Isso então faz com que a gente viva de tal forma no futuro que o nosso corpo começa a sofrer os efeitos desse processo mental. Então esse, por exemplo, é um exemplo típico, Amelinha. Nós temos então uma prova, nós temos então um teste, vamos ter uma entrevista de emprego, vamos ter uma reunião difícil, onde vai ter que se debater uma situação difícil na empresa, no trabalho ou na família. E essa antecipação do que pode vir a acontecer, do que nós podemos vir a enfrentar, faz com que a gente então se prepare muito prematuramente, como se aquilo fosse uma grande ameaça. Isso então desencadeando uma série de desequilíbrios e desorganizações. É claro que existe a ansiedade positiva, porque veja bem, nós também, como nós funcionamos em termos de metas, nós queremos uma determinada coisa, queremos desenvolver um determinado trabalho, queremos alcançar uma meta de realização pessoal ou profissional,
essa expectativa faz com que a gente se mobilize em relação a alcançar essa meta no futuro. Então, essa ansiedade, quando ela é em níveis razoáveis, ela é positiva, porque ela nos motiva a enfrentar as dificuldades, a identificar os recursos que nós temos, a querer chegar naquele patamar. Então, essa ansiedade é uma ansiedade positiva, é aquela que nos movimenta, que nos estimula ao movimento. O problema é quando nós passamos de ficar de tal forma fixados nesse futuro, que ao invés de estarmos vivendo o presente e se preparando do presente para alcançar esse futuro, a gente já começa a tentar viver o futuro. Então, a gente acaba desenvolvendo esses quadros de ansiedade. E aí, então, respondendo ao Guilherme, que colocou essa questão da ansiedade e síndrome do pânico, eu queria esclarecer isso. Quer dizer, nós temos, então, ansiedades que são ansiedades mais gerais, ansiedades mais brandas, mas podemos, então, desenvolver um tal desequilíbrio que pode chegar a um transtorno mais estruturado, mais significativo, como, por exemplo, a síndrome do pânico, hoje a gente chama de transtorno do pânico. O transtorno do pânico, então, é um transtorno de ansiedade, que alcançou um nível e uma desestruturação do sistema psíquico de tal forma que ele, então, desenvolve um quadro muito, às vezes, grave, muito sofrido, onde a pessoa passa a ter crises periódicas de pânico, onde ela tem a sensação de morte iminente, onde ela tem a sensação de que tudo vai dar errado, de que as coisas são ameaçadoras à sua volta, desencadeando então um pico de ansiedade muito significativo. Normalmente a pessoa acha que está tendo um problema de coração, e ela vai para o pronto-socorro e ela começa a ter um percurso muito sofrido, porque essas crises começam a se repetir. Dependendo dessa frequência, isso pode caracterizar o que nós chamamos de transtorno de pânico, exigindo então um tipo de tratamento específico e mais amplo para que haja uma reversão desse quadro. Então, sim, né, Guilherme, a síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade mais agravado. Mas obrigado pela participação de vocês. Nilo Nogueira, boa tarde, Nilo. Hoje poderia assistir, é um prazer ter você, Nilo, né? Quanto tempo ter você aqui conosco no nosso programa Consciência e Transformação. É sempre muito bom estar com os velhos amigos conectados conosco, né? A Melinha ainda continua aqui, eu vou continuar aqui na sequência, né? Nós temos já várias participações, mas uma questão importante, a Melinha completa assim, às vezes penso que não é ansiedade, mas sim um obsessor. Como diferenciar? Excelente pergunta, né, Amelinha? Como diferenciar? Muitas vezes nós não vamos ter muita facilidade para diferenciar se é a atuação de uma presença, né, de um espírito obsessor, de uma influência espiritual externa, ou se é simplesmente um quadro de ansiedade. E por que muitas vezes é difícil? Porque, na verdade, os quadros se misturam e, veja bem, a presença, né, eu chamo tecnicamente de presença, dentro da minha abordagem terapêutica, a gente considera essa influência espiritual externa e a gente chama de presença. Na doutrina espírita se chama de obsessor, ou seja, uma influência espiritual externa. Essa influência espiritual, ela não produz a ansiedade. Ela só é capaz de potencializar, de estimular aquilo que a gente já traz no nosso psiquismo, aquilo que a gente já traz na nossa dinâmica energética, no nosso psiquismo. Então, se uma influência negativa, ela está nos envolvendo, e nós temos, por exemplo, um medo de errar, o que essa influência espiritual, o que esse obsessor ou essa presença fazem, é, na verdade, estimular, a partir de intuições negativas, de que a gente então vai cometer o erro, que alguma coisa ruim vai acontecer. A ativação desse medo que nós já trazemos, normalmente um medo que a gente não tem tanta consciência, a ativação por essa influência faz com que a gente comece então a inconscientemente temer alguma coisa que pode vir a acontecer. E aí então isso desenvolve o quadro de ansiedade. Então vejam, a ansiedade, quando a gente consegue contornar, elaborar e resolver o problema do medo, a gente sai da sintonia dessa influência. E aí então ele já não é capaz de gerar a ansiedade, porque não é a influência espiritual que gera a ansiedade. Ela potencializa aqueles quadros, aqueles traços, aqueles pontos cegos que nós já trazemos no nosso psiquismo. Ela simplesmente potencializa isso porque normalmente tem uma intenção de prejuízo, tem uma intenção de revide, né? De fazer sofrer. Então essa é uma forma de fazer com que a gente sofra, estimular os nossos próprios pontos cegos. Agora, tem algumas pessoas que, começando a perceber isso, começam a identificar quando vem esse tipo de intuição negativa, o que parece que vem de fora.
São pensamentos que vêm estimulando um determinado medo. E a gente começa a perceber quando esse estímulo vem de fora, favorecendo que a gente consiga, então, se distanciar e mais facilmente evitar entrar nesse roldão do pensamento negativo que leva ao desenvolvimento de um quadro de ansiedade. Ok, Amelinha? Dilson Badu, boa tarde. Valéria Weissman, boa tarde, daqui da Alemanha. Então, vejam como a gente está alcançando aqui uma participante do mundo todo. Marco, há um ano tenho ansiedade, pânico, e se não tomo remédio, tenho convulsões. Tudo normal, o centro está me ajudando. Sou médio de incorporação, quero ajuda, meu problema é espiritual. O que eu faço? Marco, você está no caminho, né? Agora, isso que eu estava falando anteriormente, acho que já pode te ajudar nesse tipo de orientação, como a gente percebe que, por exemplo, no caso de pânico, normalmente tem uma atuação dessas influências externas, ou seja, há um quadro de uma influência mais forte, a questão do tratamento no centro, qualquer que seja o tipo de centro espírita, espiritualista, mas que tenha um tratamento para esse tipo de questão espiritual, ele vai ser válido. Só que, como eu estava falando agora, essa influência espiritual, ela de fato está atuando em algum tipo de característica sua que precisa ser mudada. Alguma coisa que está desencadeando esse medo, esse pânico, esse transtorno de ansiedade, que essa influência, ela atua. Então, por mais que seja muito importante, como você vê, o centro está ajudando você por conta não só da sua mediunidade, mas também desse tipo de influência, há de se buscar também a ajuda não só medicamentosa, porque dependendo do tipo de pânico, as crises são muito desorganizadoras, são muito sofridas, mas é fundamental um trabalho psicoterápico. Porque, diferentemente do centro espírita, da casa espírita ou do lugar que você frequente, que vai ser feito um trabalho espiritual, é também importante esse trabalho de conscientização sua do que precisa ser mudado na sua forma de ver e conduzir a vida que tem favorecido esse quadro de ansiedade. Então, por isso que a gente tem falado que em quadros como esse, como o quadro de pânico, que é um quadro um pouco mais complexo, é importante a gente buscar as 3 frentes de tratamento. A medicamentosa, se os sintomas são muito acentuados, a psicoterapia, para a gente poder ter esse processo de autoconhecimento e começar a mudar a forma como nós funcionamos, e também o tratamento espiritual, que ajuda a modificar essa psicosfera mais, vamos dizer assim, energética. Agora, esse caminho é o caminho que tem ajudado, nessa minha experiência ao longo de 30 anos, atendendo pessoas, na psicoterapia, considerando essa dimensão espiritual, é somente quando as pessoas conseguem atuar nessas 3 dimensões, o processo e a perspectiva de melhora aumenta significativamente. Normalmente, algumas pessoas se beneficiam só indo ao centro, porque se essa questão espiritual for muito mais relevante, naquele caso, só o tratamento espiritual às vezes ajuda. Mas se você tem, por exemplo, nessas outras áreas, também uma necessidade, só o tratamento espiritual não vai ser suficiente. Então, nós temos que ter essa consciência, que não tem uma solução mágica e fácil para esses quadros mais estruturados. Nós precisamos compreender o que a vida está nos estimulando a mudar. Eu convido você a ler o livro que foi lançado agora, uma reedição do meu livro, O Sentido do Sofrimento, onde a gente fala exatamente sobre a necessidade de, a partir do sofrimento, nós temos uma proposta de transformação de alguma coisa na nossa vida. O sofrimento é sempre pedagógico, ele está sempre a serviço de nos ensinar alguma coisa. Então, esse é um livro que você hoje encontra, é um livro que os direitos autorais são doados aqui para a obra Maria Clara, daqui da TV Nova Luz, e que está hoje aí na internet, enfim, você consegue adquiri-lo. É uma leitura que eu acho que pode também ajudar bastante no seu processo de superação. Ok, Marco? Mas obrigado pela sua participação, continue conosco. Jones Giareta, boa tarde. Tucunduva, Meire Vilar, boa tarde. Helena Padilha, Santa Maria do Rio Grande do Sul, Sueli, Marco Antônio, direto de Rondônia, a Sueli, Marco Antônio, Rita Aparecida. A Rita faz uma pergunta. Espera um pouquinho que meu computador foi lá para baixo agora. Rita Aparecida, tudo me dá ansiedade. Como eu fumo muito, sempre com a impressão de que está um vazio. Eu acredito que seja isso até a questão de acabar fumando como uma compensação da ansiedade.
Eu estou vendo aqui, gente, porque agora a gente está conectado também, né, não só no WhatsApp, mas estou conectado no Face. Então, estou vendo aqui que o pessoal do Face também está conectado conosco. A partir de agora, do último programa, nós estamos com esse novo modelo, onde a gente, não só para o YouTube, mas a gente está acessando o pessoal do Face. Então, um abraço para o pessoal que está nos assistindo ao vivo no Face. Nós estamos recebendo aqui as perguntas e vamos estar respondendo a todos, né, e aumentando essa rede, essa família do Consciência e Transformação. Vamos continuar aqui com a Rita Aparecida sobre a questão da ansiedade, com a sensação do vazio. Rita, esse é um relato que eu tenho visto com muita frequência. A sensação da ansiedade, muitas vezes, ela se dá por conta de algum tipo de carência. E, às vezes, não é uma carência afetiva, como a gente costuma, às vezes, identificar. É a sensação de que falta alguma coisa. E aí pode ser realmente a falta de afeto, pode ser a falta, enfim, de um amor, mas na maioria das vezes eu tenho esbarrado com pessoas que vêm desenvolvendo um transtorno de ansiedade, algum nível de ansiedade, porque elas estão meio que sem sentido na vida. Elas estão buscando um tipo de propósito. Elas têm trabalhado, têm se relacionado, têm vivido em família, têm cuidado dos filhos, mas em algum momento começam a sentir que falta alguma coisa que faça um sentido maior na vida. E essa falta faz com que, de alguma forma, a gente busque compensações. Compensações, às vezes, por exemplo, no exercício físico, que é saudável, às vezes no fumo, não tão saudável, às vezes algum tipo de compulsão, uma compulsão alimentar, uma compulsão pela internet, pela tecnologia, numa tentativa de preencher esse vazio de sentido. Isso, na verdade, pode ser um movimento paliativo, né? Ou seja, de compensar esse vazio, mas somente quando a gente começa a entender e a buscar o que realmente faz a diferença na nossa vida, é que a gente consegue superar essa ansiedade. Essa ansiedade, normalmente, ela está nos levando a buscar coisas que façam mais sentido para a nossa vida, que seja uma ressignificação de algumas coisas que nós fazemos no trabalho, no nível do relacionamento, na família, na vida em geral. Então, essas compensações, elas acabam trazendo um paliativo para a sensação desconfortável da ansiedade, mas elas não resolvem de fato, porque elas não atuam na causa primária. Elas atuam já na consequência. Então, é importante, nesses casos, estar buscando assim, o que parece que me traz esse vazio? O que na minha vida parece estar tão sem sentido que eu preciso reformar de alguma maneira? Que eu preciso reorganizar, fazer escolhas difíceis às vezes. Às vezes nós nos deparamos com situações na vida em que a ansiedade é no sentido de a gente querer escolher, mas a gente sabe que são escolhas difíceis. Né? Que nós tentamos racionalmente estabelecer qual seria a melhor saída e a gente não sabe qual é. Por quê? Porque não é um processo simplesmente racional. São o que eu chamo de escolhas complexas. Então, trazemos essa ansiedade, mas muitas vezes por conta dessa pressão pela necessidade de mudar alguma coisa de forma significativa na nossa vida. É preciso ter a tranquilidade, mas empreender às vezes um processo de reorganização de algum aspecto que não esteja muito equilibrado nas dimensões da nossa vida. Ok? Mas obrigado, Rita, pela sua participação. Marta Castro, boa tarde. Que é a companheira, cuidando do netinho, acompanhando o estudo. Obrigado, Marta. Rose Vasconcelos. Rose Vasconcelos fala ansiedade por problemas financeiros. Eu vou comentar assim um pouco, né, Rose, porque esse hoje é um problema que assola não só no Brasil, mas principalmente no nosso país, mas no mundo todo. Por quê? Um dos grandes aspectos que gera ansiedade é essa imprevisibilidade, é essa incerteza em relação aos acontecimentos do futuro e o impacto nesse futuro. Então, quando nós vivemos uma situação como nós vivemos atualmente, onde há uma crise social, uma crise financeira, nós passamos a ter uma incerteza muito grande da nossa capacidade de sobreviver, de manter o nosso padrão de vida, de conseguir alcançar as coisas que nós imaginamos que são importantes para a nossa felicidade. E aí, como tudo isso começa a ficar muito ameaçado, o nosso psiquismo começa a estabelecer, ou tentar estabelecer, um nível de controle sobre as situações para garantir essas coisas. Só que são normalmente situações onde nós não temos o total controle. Nós não temos controle sobre a economia do país, sobre um evento que, por exemplo, nos Estados Unidos impacta a economia do Brasil, do Japão e efeito dominó. Hoje nós estamos numa rede econômica e social tão complexa que nós temos a sensação de não ter o controle sobre as coisas. A questão financeira, então, como ela está relacionada à sobrevivência, à manutenção do nosso padrão de vida, e como nós associamos muito essa questão financeira ao longo de muitas décadas e às vezes ao longo de muitas vidas, a situação financeira como sendo fundamental para a nossa felicidade,
Quando isso, então, começa a entrar num nível de incerteza, o nosso psiquismo começa a antecipar ou temer aquilo que pode acontecer de grave no futuro. Então, a ansiedade por conta dos problemas financeiros normalmente estão por conta dessa imprevisibilidade, da falta de controle que nós temos sobre variáveis que estão totalmente fora do nosso controle e fora do nosso alcance. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente precisa trazer novamente o eixo para nós, né? E pensar, ok, o que eu de fato posso controlar? O que de alguma forma eu tenho que aprender a lidar? Quais são os recursos que eu posso, de repente, contar numa situação que possa me surpreender? Mas sabendo que, na verdade, não tem como a gente mapear todas as alternativas. Isso faz com que a gente consiga aliviar minimamente essa ansiedade para poder ter discernimento para poder lidar com uma possível surpresa, né? Então, os problemas financeiros, eles normalmente geram ansiedade por conta desse tipo de impressão. Veja que, espiritualmente, a questão é que normalmente nós estamos trazendo ao longo de várias vidas tanta necessidade de manter a sobrevivência a qualquer custo, sempre com muitas dificuldades, né? No passado nós tínhamos muitas dificuldades para sobreviver. Que então, diante de uma crise que há uma ameaça dessa manutenção da sobrevivência, nós trazemos às vezes medos antigos de vidas passadas, onde de fato passamos por situações de muita deficiência, de muita miséria, por conta da falta de recursos para comer, para morar, né, para poder manter dignamente a vida. Então, esses tipos de medo, eles vão sendo diluídos conforme a gente vai mudando a nossa forma de olhar para a vida como nós a vemos hoje, né? Mas os problemas financeiros, Rose, são normalmente, e num momento como esse, muito associados aos quadros de ansiedade. Ok? Obrigado pela sua participação. Dionis, com a sua participação, tenho ansiedade, mas sufoco com o meu silêncio e tenho dores do lado direito e nuca. Dionis, sufocar a ansiedade pode trazer esse tipo de problema. Nós tendemos, ou podemos ter como alternativa, tentar sufocar a pressão interna e mental, por exemplo, em relação a isso que gera ansiedade. Conseguimos às vezes, mas essa retenção, sem uma tomada de consciência e uma mudança, essa retenção pode ser como se fosse uma bomba relógio. A gente vai retendo, vai retendo, vai retendo, só que isso vai de alguma forma aumentando de tal forma a tensão que pode em algum momento, por exemplo, se projetar por um processo de somatização. Então, algumas pessoas, por exemplo, podem começar a somatizar, por exemplo, problemas dermatológicos, problemas da pele, problemas de vias respiratórias, perda de cabelo. É muito comum, por exemplo, problemas dermatológicos com queda de cabelo estarem associados a processos de ansiedade que estão sendo acumulados. Então, é preciso observar esses sintomas, porque às vezes a gente está conseguindo conter na expressão do nosso comportamento a ansiedade, mas estamos detonando, às vezes, a nossa saúde. Sistema cardiorrespiratório, né, problemas de respiração, problemas, enfim, digestivos, que muitas vezes a gente não associa, mas podem estar sendo causados por conta dessa ansiedade contida. Então, é preciso, nesses casos, ao invés de conter, buscar uma ajuda, quando são casos assim, buscar uma ajuda psicoterápica, onde a gente pode entender os motivos dessa pressão para poder realmente dissolver a pressão na sua origem. Eu costumo fazer uma analogia para vocês entenderem, como se fosse uma panela de pressão, dessas que nós usamos para cozinhar um feijão. Nós colocamos a panela no fogo, o fogo alto, a panela então está vedada e ela começa então a aumentar a pressão. Como todos que cozinham sabem, tem aquela válvulazinha que descarrega a pressão, não é isso? Porque senão ela explode. Vamos dizer que aquela válvula, ela enguiça. E a gente fala assim, não, peraí, tenta soltar, mas ela continua ali. Chega uma hora que ela vai explodir. Ou seja, nessa hora, não adianta a gente só mudar a válvula, né? A gente precisa ir no fogo e desligar o fogo. Ou seja, a gente tem que ir na origem para diminuir e eliminar a origem verdadeira daquele quadro de pressão e não simplesmente atuar na válvula de pressão. A válvula de pressão é importante como válvula de segurança, mas ela indica que tem alguma coisa que precisa ser feita em relação ao fogo, que aumenta a temperatura naquele sentido. Então não adianta, muitas vezes, a gente só conter ou só trabalhar no sintoma se a gente não for na origem e, de fato, começar a mudar aquele fogo que está aquecendo o nosso mecanismo de ansiedade. Ok? Mas obrigado, Dionis, pela sua participação. Zilda Ribeiro, boa tarde. Pindobaçu, Bahia. Monteiro, grato também. Pindobaçu, Bahia, não conhecia.
Sérgio Reis Veleda, boa tarde também. Letícia Tavares, síndrome do jaleco, elevando muita pressão sanguínea, é perigoso? Letícia, toda vez que você tem uma alteração de pressão, quer dizer, de uma alteração fisiológica, um quadro de ansiedade, ele pode levar a esse tipo de modificação metabólica, né? Então, ou seja, nós podemos, por exemplo, no caso de pânico, por exemplo, você tem uma tal desorganização do metabolismo que nós, por exemplo, podemos ter, por exemplo, no que a gente chama de diagnóstico diferencial, pode ser, por exemplo, muito parecido com um ataque cardíaco, né, com um problema cardíaco. Pode ser parecido, por exemplo, com uma diabetes descompensada, onde você tem um tipo de reação que é semelhante ao do pânico. Então, um pânico que chega em crises muito elevadas, ele pode começar a bombardear de tal forma o sistema endócrino que a gente pode ter, por exemplo, um problema de uma disfunção de tireoide. Podemos vir a ter um problema respiratório e cardiovascular em função daquele tipo de desequilíbrio que o problema da ansiedade causa. É claro que então parece que nós temos um problema cardíaco, mas é um transtorno de ansiedade que pode vir a resultar num problema mais sério se a pessoa já tem uma predisposição orgânica nesse sentido. Por isso que a importância da gente buscar. Tem muitas pessoas que têm preconceito de buscar o psiquiatra quando estão diante de um quadro de ansiedade, seja um pânico, né, seja uma fobia, por conta desse mito de que a medicação causa dependência, que psiquiatra é coisa para louco. Na verdade, isso às vezes impede que a pessoa mais rapidamente possa ser tratada, evitando esses agravamentos, né, que muitas vezes as pessoas vão acabar provocando. Meu nome é João, e o que eu poderia fazer espiritualmente para melhorar os sintomas da ansiedade? João e todos que nos assistem, espiritualmente, quando a gente fala espiritualmente, é sempre um desafio, né? Porque algumas pessoas entendem tratar ou fazer alguma coisa espiritualmente como estando ligado necessariamente à religião, a uma prática religiosa. E isso, de fato, ajuda. Então, hoje é conhecido, né, são vários estudos que são feitos em universidades no mundo todo, que, por exemplo, a fluidoterapia, né, a terapia através de passes magnéticos, de práticas como o reiki, elas, por essa questão da troca da energia e do tipo de envolvimento, de mudança de padrão que essas práticas promovem, há uma redução significativa dos padrões de ansiedade. Então, a frequência em algum lugar, que normalmente é acompanhada com algum tipo de palestra, algum tipo de orientação, esse tipo de tratamento, ele também tem a capacidade de reduzir essa pressão mental. Agora, quando nós falamos também de dimensão espiritual, tem muito a ver também com a conexão com a nossa parte mais essencial, com a nossa dimensão espiritual. Então, muitas vezes, quando nós saímos desse dia a dia, mais do ego, e começamos a perceber a vida numa perspectiva mais, de uma visão mais ampla, com um nível de consciência mais elevado, nós conectamos, por exemplo, com o propósito da nossa vida, nós começamos a eleger coisas que realmente valem a pena nós nos preocuparmos e coisas que, de repente, a gente tem que ter um distanciamento para não se deixar envolver. Isso também é um trabalho espiritual. E aí, nesse sentido, algumas pessoas que, por exemplo, praticam meditação, práticas de respiração, algumas que são adeptas a práticas de yoga, por exemplo, percebem que naquele tipo de movimento, naquele tipo de prática, conseguem um tipo de equilíbrio, de alinhamento que minimiza aquelas pressões e aquelas solicitações do ego. Só que nem todo mundo consegue, por exemplo, fazer práticas meditativas, nem todo mundo consegue fazer ou ter um tempo para poder fazer uma yoga. A questão da meditação, ainda existe muito desconhecimento sobre a meditação. As pessoas acham que meditar, então, é ter que estar numa determinada posição, num tipo de local, com incenso. E, na verdade, hoje, nós temos vários recursos de meditação que podem ser feitos em 5 minutos no seu local de trabalho, onde você, de alguma forma, faz um tipo de conexão com você mesmo, de distanciamento, para sair desse tipo de turbilhão que o nosso ego muitas vezes promove. Então, espiritualmente, essas práticas, não só espiritualmente, às vezes a frequência na religião da sua preferência, aquelas que têm, então, tratamento fluidoterápico, ou seja, de fluidos, né, de passes, enfim, elas também têm uma eficácia, como também esse aspecto mais da tomada de consciência, né, em que a meditação e essas práticas também colaboram. Todas essas práticas ajudam a uma conexão maior
sua com o seu presente, com o seu corpo, favorecendo que a gente consiga, então, minimizar os efeitos desses transtornos de ansiedade. Então, fica aí a dica que tem ajudado muitas pessoas, né, a superarem esses transtornos. Mas obrigado, João, pela sua participação. Zilda Ribeiro, como devo agir no meu caso, que me foi tirada a vida da minha filha? Com o restante da vida que me resta, estou muito triste. Fazem 4 meses que tiraram a vida da minha filha de 23 anos. Obrigada. Zilda, essas são aquelas situações em que nós nos deparamos com o movimento da vida, que também escapam ao nosso controle, e nós temos que, então, buscar entender qual é o propósito, qual é o sentido que uma perda dessa tem para a nossa existência, para a nossa vida. E aí é claro que para alguns de nós esse tipo de perda vai gerar um processo de depressão, né? Ou seja, onde há um outro tipo de efeito, mas também de ansiedade, porque a gente se depara às vezes com a sensação de impotência diante da vida, com a possibilidade da perda, a gente fica desorientado às vezes em relação ao que fazer da vida agora. E é claro que você está colocando 4 meses, tecnicamente, dentro da psicologia, a gente sabe que, por exemplo, um período desses, de um luto, de uma perda significativa, como um de um filho que durante 23 anos conviveu com você, e a perda de um ente querido dessa proximidade, é preciso necessariamente atravessar essa experiência desse luto que a gente chama. Então, é claro que em 4 meses isso é uma ferida muito recente, é compreensível que você esteja se sentindo, às vezes, perdida na vida ou desamparada, mas eu diria para você uma coisa importante. Apesar da dificuldade de nós entendermos essa dor, a vida tem sempre um sentido que muitas vezes escapa à nossa compreensão do porquê que as coisas são do jeito que elas são. E você tem uma opção. Você tem uma opção diante de você. Ou você vai ficar presa à lamentação da perda da sua filha, ou você vai então ficar presa à lembrança boa de 23 anos que você pôde conviver com a sua filha, podendo perceber aquilo que ela pôde ter trazido para a sua vida, o papel que ela teve para a sua vida, e poder então ficar com a lembrança boa dela, e não com a falta. Porque senão você está em 4 meses dando muito mais peso e gravidade aos 4 meses de falta do que a 23 anos de convívio. Então, essa é uma escolha importante que vai definir e vai fazer talvez com que todo o sentido de 23 anos de convívio com ela tenham valido a pena. Sejam realmente uma demonstração do nosso amor, do nosso carinho, da nossa atenção. E quando a gente considera essa dimensão espiritual, essa questão da vida espiritual, a gente sabe que ninguém morre. A gente sabe que, na verdade, de alguma forma, essa perda ela é só uma interrupção no processo de crescimento que cada um de nós tem. E muitas vezes, quando a gente perde, é que a gente aprende a dar mais valor ainda. E aí, onde quer que ela esteja, de alguma forma, ela sabe do nível de preocupação e de amor que você tem. De alguma forma, quando você, então, valoriza mais o aspecto positivo que ela teve, que foi verdadeiro de convívio com você, de alguma forma você está estreitando esses laços, que são laços espirituais. Não são os laços do corpo físico daqueles que, então, como todos nós, que um dia vão desencarnar e vão perder esse corpo. Mas essa alma que permanece, ela vai continuar mantendo a experiência do amor, do convívio, para sempre. Então, a escolha que você tem agora é essa, né? Ficar presa a esse tempo ainda de falta, que é compreensível da dor, mas começar a valorizar esses 23 anos de uma boa lembrança de convívio, enquanto estiveram nesse momento, nesse período, convivendo juntas. Isso tudo tem um sentido que talvez só mais à frente que a gente vai conseguir compreender plenamente. Ok, Zilda? Mas nós estamos aqui, o programa ao vivo, ele serve exatamente para isso, né? A gente não só tirar dúvidas e dar informações, mas também poder, não só para você, Zilda, mas para todos aqueles que de alguma forma passam por esse tipo de situação e que vão nos assistir depois, em algum momento mais à frente, né? E que, de repente, nós possamos estar também nessa rede de solidariedade, ajudando você a atravessar um momento difícil, mas que também tem um papel importante no seu crescimento espiritual e também no da sua filha, com certeza. E nesse momento também, no nosso crescimento espiritual, que estamos solidários a você nesse momento. Ok? Conte sempre conosco. Rosângela Chagas, estou seguindo com tristeza que não sei de onde.
Rosângela, muitas vezes os quadros eles se misturam. Então, por exemplo, é possível que um quadro de tristeza, ele venha, que normalmente a gente associa a um quadro de depressão, a um transtorno de humor, que é um pouco diferente de ansiedade, mas a tristeza ele também vem gerando algum nível de ansiedade. Por quê? Porque a gente está triste, mas não sabe de onde, a gente está angustiado e não sabe de onde. Normalmente, na minha experiência ao longo desses 30 anos, trabalhando com terapia regressiva, com terapia de vida passada, quando existem essas tristezas, essas angústias, que começam então a nos assaltar sem a gente ter um motivo, normalmente é algum tipo de conteúdo inconsciente que por algum motivo começa a vir à zona da consciência, só que como nós não sabemos exatamente o que é um conteúdo às vezes de uma lembrança do passado, algum tipo de situação mais dolorosa do passado, dessa ou de uma outra vida, que apesar de nós não lembrarmos, começa a invadir no nível da emoção, a questão da angústia, e nós sentimos isso. É preciso, às vezes, ter uma ajuda terapêutica para poder acessar a origem dessa tristeza, para que de fato a gente possa dissolver e ver o motivo da tristeza. A tristeza normalmente está associada a uma sensação de perda, a perda de alguma coisa. E às vezes a gente não tem nada efetivamente perdido, mas então pode ser uma lembrança de algum conteúdo do passado que o nosso psiquismo de profundidade começa a trazer e a gente não sabendo só sente o efeito desse conteúdo no nível da emoção, do corpo. Né? Então são transtornos diferentes, mas que muitas vezes estão também associados. Né, e que devem ser aí buscados numa ajuda, às vezes, profissional, né, quando a gente não consegue identificar isso sozinhos. Ok? Rosana Caruso, boa tarde, Rosana, como vai? Pessoal de Petrópolis aqui conectado. Ansiedade tem a ver com controle ou ao contrário? Né? Uma boa pergunta, né, Rosana? A ansiedade tem a ver com controle ou ao contrário? Eu diria para você o seguinte, Rosana, é claro que, na maioria das vezes, a pessoa controladora, que tem uma personalidade controladora, ela tende a desenvolver um quadro de ansiedade. Por quê? O controle é uma estratégia. Então, nós estabelecemos uma estratégia de controle, na maioria das vezes uma estratégia inconsciente, o controle é a serviço de alguma coisa. A gente controla por um motivo. Um dos motivos da questão do controle é o medo de que dê errado, que a gente tenha um fracasso, um medo de alguma coisa ruim acontecer. Então a gente tenta estabelecer um controle sobre as pessoas, sobre as situações, para garantir que tudo saia do jeito que a gente quer. Então isso é naturalmente ansiogênico, porque eu estou projetando para um futuro uma necessidade de fazer alguma coisa porque eu já temo algo no futuro. Então isso gera a ansiedade. Então, respondendo diretamente a você, uma pessoa que tem uma personalidade controladora tende a ter um quadro de ansiedade. Mas nem todo quadro de ansiedade ele é gerado por uma questão de controle. Porque existem outros fatores ansiogênicos que não necessariamente são típicos da pessoa que é controlada ou controladora. Né? Então, a pessoa controladora, sim, tende, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, desenvolver uma ansiedade. Mas nem todo mundo ansioso é porque tem uma característica controladora. Tem pessoas que são tão impetuosas, são tão impulsivas, que elas já estão querendo tanto chegar lá na frente que elas não têm controle nenhum. E elas têm uma alta ansiedade. Por quê? Porque elas estão conectadas com o seu futuro. Então elas têm um outro tipo de dinâmica. Mas a personalidade controladora, ela vai, na maioria das vezes, gerar um quadro de ansiedade. Nós temos um programa anterior, Rosana, e para quem nos assistem, sobre personalidades controladoras. Você pode depois ir no canal do YouTube e assistir, e a gente aborda especificamente as características das personalidades controladoras. Ok? Mas, Rosana, é um prazer vê-la aqui também conosco. Sheila Nogueira. Faço terapia, uso florais de Bach, acupuntura e fitoterapia para amenizar minha ansiedade. Meditação também me ajuda muito. Sheila, é isso que a gente estava falando ainda há pouco, né? Todas essas práticas que levam a algum tipo de modificação do equilíbrio energético, de poder fazer uma conexão com o corpo, auxiliar na respiração, faz com que a gente fique mais conectado no aqui e agora, no presente. Por isso que tende a diminuir a ansiedade, porque faz uma conexão mais presente, a meditação, a acupuntura, estabelecendo um equilíbrio dos meridianos. Então, perfeito. A minha única questão é sempre se esse tipo de prática ele está sendo acompanhado de um processo de tomada de consciência da sua parte, daquilo que gera mentalmente a ansiedade. Porque senão a gente fica tendo que manter também uma série de atividades para manter o equilíbrio no corpo, mas a mente continua muito acelerada, continua muito pressionadora das situações.
é aquela questão que eu falei da panela de pressão do fogo. Então, todas essas questões são fundamentais e nos ajudam totalmente. Mas é importante também identificar qual é o fogo que a gente tem que diminuir para, de fato, reduzir a pressão na sua origem. Agora, todas essas práticas elas nos ajudam a colocar conectado no aqui e agora, a estar mais presente. Quando nós estamos no presente, nós podemos até pensar no futuro, sem necessariamente ser tomados, assaltados pelos transtornos da ansiedade. Ok? Obrigado pela sua participação. Vamos ver aqui, Poliana Leitão, boa tarde, Poliana. Letícia Tavares, novamente, síndrome, já respondemos, né? Zilda, professor, trato síndrome do pânico há muitos anos e tomo muito remédio. Zilda, como a gente já falou bastante do transtorno de pânico, o que eu tenho visto na minha prática esses 30 anos, eu fiz em 98, eu fiz uma pesquisa sobre pânico, sobre transtorno de pânico. Eu fiz uma pesquisa aplicando o meu método em pessoas portadoras de pânico. E o que a gente observou é que, em todos esses casos, há uma necessidade de uma transformação de alguns aspectos da personalidade que a psicoterapia é fundamental. E se a gente fica só com a medicação, ela é fundamental para reduzir esse quadro sintomático de sofrimento, dos picos, né, da ansiedade, mas elas só trabalham na minimização do sintoma físico. É importantíssimo o trabalho psicoterápico para ver o que a gente precisa mudar. É essa combinação, como eu já falei antes, que é fundamental para poder ajudar a superar efetivamente um transtorno de pânico. E é por isso que às vezes as pessoas ficam muitos anos, porque elas tomam a medicação, e é importante tomar, não pode deixar de tomar, até que se tenha realmente uma redução dessa dinâmica psicológica. Agora, só a medicação, muitas vezes, existem algumas estatísticas que falam que em 52% das pessoas que tomam medicação para pânico vão tomar medicação pelo resto da vida. Por quê? Porque a estatística fala em relação só ao tratamento medicamentoso, né? Aqueles que conseguem estabelecer ao nível de transformação, até da psicoterapia, às vezes só fazem isso pessoalmente, né? Por si só, já fazem um processo de autoconhecimento, mas é mais difícil. Mas aqueles que conseguem fazer isso, conseguem então, ao longo de algum tempo, deixar de tomar a medicação, que é uma medicação que hoje é muito mais, já é muito melhor do que há alguns anos atrás, mas ainda é uma medicação forte, ainda tem uma medicação que nos deixa meio que reféns da necessidade para manter os níveis de ansiedade mais reduzidos. Nesses casos, na minha indicação, é sempre importante o trabalho espiritual, o trabalho psicoterápico e a medicação concomitante, ok? Marco de Auriflama, São Paulo. Sofro de ansiedade, pânico e agora convulsões, mas todos os meus exames são normais. Sou médium. Nós estamos falando, né, você falou da mediunidade, né? O que acontece comigo? Me responda, por favor. Aqui é Severina, quer dizer, deve estar usando o nome de outra pessoa. Veja bem, nessa pesquisa de pânico que eu fiz em 98, uma coisa interessante que apareceu nessa pesquisa, em todas as pessoas que eu atendi, foram que 75% das pessoas que tinham pânico, elas têm um tipo de mediunidade, um tipo de paranormalidade ou de mediunidade muito específica. Normalmente, né, esses 75% das pessoas que eu fiz essa pesquisa, elas tinham uma mediunidade normalmente chamada de ectoplasmia, ou seja, uma mediunidade de cura, uma mediunidade onde tem essa produção de ectoplasma, que é parece, olhando para essa perspectiva espiritual, é um dos geradores de alguns dos sintomas do pânico. Então, a importância de trabalhar e tomar consciência dessa paranormalidade, dessa mediunidade, é poder, com a prática, ao longo do tempo, a continuidade dessa prática, fazendo com que esse tipo de mediunidade ele equilibre esse aspecto que acaba sendo muito desorganizado. Então, a prática continuada, persistente, ajuda no aspecto espiritual para que haja o equilíbrio nesse componente da ectoplasmia, que é um aspecto específico da mediunidade, normalmente mediunidade de cura, né? Ou seja, que as pessoas chamam de cura, que trabalha em tratamentos espirituais, em passes, enfim. Então, a prática tem mostrado que o exercício, a permanência, a persistência nessa prática, ela vai ajudando também a equilibrar esse aspecto de quem tem pânico e que tem essa mediunidade. Então, é um grupo significativo. Provavelmente você também, por isso que você está, talvez, procurando desenvolver essa questão da mediunidade, que isso ao longo do tempo tende a ajudar no reequilíbrio para que haja um equilíbrio desse quadro de pânico. Ok?
A Zilda falou, professor, essa carinha foi da minha filha. Eu vi aqui, Zilda, porque a gente está no programa ao vivo e no YouTube, e as pessoas às vezes escrevem coisas, então às vezes é o filho que entra e coloca a carinha. Fique tranquila, a gente já está acostumado. Cassiano, boa tarde, Cassiano. Cida Jesus, boa tarde também. Tatiane Borba, tenho ansiedade desde criança, faço tratamento com medicamentos, mas me sinto péssima. Não sinto vontade de sair de casa e muito cansaço. A minha cabeça não para. Muito difícil viver assim. Tatiane, realmente essa é uma situação que normalmente as pessoas têm alguma dificuldade. É o quê? Você tem um quadro de ansiedade, você busca o tratamento psiquiátrico, você toma uma medicação, ela é eficaz porque ela reduz alguns sintomas, mas ela gera outros, né, uns efeitos colaterais. Então, por exemplo, isso, né, a perda de vontade de sair de casa, cansaço, dor de cabeça, tem pessoas que sentem náuseas. Isso normalmente indica que a medicação precisa ser ajustada. Você precisa voltar ao psiquiatra, falar e relatar esses efeitos colaterais para que haja um ajuste na medicação, uma mudança de medicação, para que esses efeitos colaterais eles sejam minimizados. E essa coisa da cabeça não parar é que aí a medicação não vai resolver. A medicação, às vezes, ela inibe essa intensidade da atividade mental, mas o processo mental ele é um processo da alma. Ele é um processo da mente que tem a ver com a dimensão do espírito, daquela alma, e não do processo cerebral só da bioquímica. Então a bioquímica ela ajuda a atenuar, mas o processo mental é só uma psicoterapia que pode ajudar você a entender o que faz com que você fique nesse looping de pensamentos ou de pressão mental que acaba gerando o problema físico. Volto a dizer, isso é muito importante, né? Por isso que eu falo que é difícil viver assim. Porque a gente fica num looping, parece que interminável, né? A gente não consegue sair daquilo. A medicação ajuda, mas traz efeitos colaterais. Enquanto não se reduzir esse tipo de movimento da cabeça mental, dessa intensidade, desse rodamuinho mental, dificilmente o corpo vai conseguir reagir de uma forma mais equilibrada. Então, são duas coisas aí, né? A importância de poder entender essa origem desse processo mental e um ajuste na medicação, porque com certeza tem aí um efeito colateral que pode ser contornado e tratado pelo seu psiquiatra. E o psiquiatra é o profissional indicado para medicar e para ajustar esse tipo de medicação. Há um preconceito, às vezes, quando a gente fala de questões espirituais, em relação a tomar medicação, mas a medicação, se a doença já se instalou no corpo físico, ela é importante para poder reequilibrar o corpo físico, mesmo que a gente entenda que não é a origem do corpo físico, é uma origem, muitas vezes, psicológica ou até espiritual. Então, nós precisamos desmistificar isso para poder trazer o benefício sem que necessariamente também a gente ache que é o corpo físico apenas que é o gerador desse sofrimento. Ok? Dalci, boa tarde, Dalci, bem-vinda também. Milton, obrigado por responder tão atenciosamente a minha questão. Deus te capacite, obrigado. 3 minutos estão me avisando aqui. Temos aqui muitas perguntas das pessoas participando ativamente. Eu vou pegar aqui mais algumas perguntas e nós sempre deixamos as perguntas que não são respondidas para quando a gente grava um programa ou a gente repete o tema, a gente poder responder. E vocês podem também mandar mensagens pelo YouTube, no meu canal, que a gente está sempre respondendo as questões de vocês. Ok? Sônia, muito bom, assisto sempre os links disponibilizados, mas hoje estou conseguindo assistir ao vivo. Muito bom, Sônia. Seja bem-vinda também à nossa família. Ana Paula Freitas, boa tarde, Milton. Me trato há 12 anos de pânico. Faço terapia, alterno período, faço uso de medicação e tratamento de passe de cura no CEL, no Leon Denis. Às vezes acho que nunca ficarei curada. Ana Paula, são processos e às vezes um pouco mais demorados, né? Para cada um de nós tem uma combinação diferente. Mas esse é o caminho. Às vezes a gente precisa ver se o tipo de terapia que a gente está fazendo está conseguindo alcançar esse nível de tomada de consciência, né? Mas a insistência e a permanência para que a gente já consiga, então, um outro patamar do nível de pânico. Interessante que a gente está falando de ansiedade, mas a grande maioria das pessoas fez perguntas sobre pânico, né? Eu estou aqui pensando já nos próximos programas eu vou colocar um dia específico para a gente falar mais profundamente sobre pânico. Então aguardem, nos próximos programas eu vou colocar um tema específico sobre pânico, ok? Shirley, estou frequentando o centro espírita há algum tempo, mas sei que preciso de mais. Depois que comecei a frequentar, coisas maravilhosas começaram a acontecer. Estou muito grata a Deus por isso.
Shirley, por quê? Às vezes nós ficamos tão presos a essas nossas questões, das demandas imediatas, que nós nos desconectamos dessa questão da dimensão espiritual, da questão, por exemplo, de fazer o bem, de poder, de repente, renovar o nosso pensamento a partir de uma palestra ou de uma fluidoterapia. E aí, às vezes, a nossa ida começa a fazer uma renovação dessa frequência mental. Isso favorece a gente começar a colocar novas aspirações na nossa vida, né? Então, não tem mágica, né? A ida ao centro não é porque é mágico, então os espíritos fazem. Os espíritos só conseguem fazer, e os grupos religiosos, qualquer que seja a sua denominação, conseguem, na medida que a gente esteja disposto e predisposto a realmente sintonizar numa outra proposta de vida, a buscar uma conexão, a buscar resposta para as nossas questões. Isso então vai favorecendo que as coisas boas aconteçam. Eu chamo isso de boa sorte. Boa sorte quer dizer que não é um acontecimento fortuito que cai no nosso colo. Quando nós começamos a nos alinhar com o verdadeiro propósito da nossa vida, nós começamos então a fazer com que as boas coisas aconteçam na nossa vida. Então, a boa sorte é quando nós nos alinhamos com a nossa alma, com o propósito da nossa vida, com aquilo que nós realmente viemos fazer e temos como oportunidade de crescimento nessa vida. Eu queria agradecer a todos que eu não desculpar aqueles que eu não consegui responder, mas nós vamos estar aqui no próximo programa, na próxima sexta-feira, meio-dia, em mais um Consciência e Transformação. Desejo a todos uma boa semana e muita paz.